Gênesis 3, 1-5. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Será que Deus basta para nós? Será que a sua graça, a sua verdade e a sua glória bastam para nós? Será que dizemos, seja o que Deus quiser, no sentido que já estamos por tudo, já não podemos fazer mais nada? Ou será que dizemos, seja o que Deus quiser, no sentido que queremos, desejamos mesmo que a vontade de Deus seja feita? E até oramos por isso. Com certeza que Deus sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, Ele decidiu, na sua soberania, criar seres humanos frágeis, um pouco menor do que os anjos. Seres humanos que, antes de amadurecerem na sua relação íntima de amor com o Criador, Deus não deixava que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez fosse exatamente por isso. Talvez lá chegasse o tempo em que a sua relação com Deus estivesse mais amadurecida e aí sim poderiam comer desse fruto. Não podemos esquecer que a serpente, que no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que é Satanás, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Não podemos esquecer que a serpente era e ainda é astuta, inteligente, mais inteligente que nós, seres humanos. Pois se Satanás enganou dois seres humanos sem pecado, criados por Deus, em comunhão perfeita com Deus, muito mais ele nos enganará a nós. E a sua estratégia, a estratégia de Satanás, da serpente, foi e continua a ser desviar a nossa atenção, desviar o nosso foco do Senhor Deus, desviar o nosso foco de Deus para nós mesmos, desviar a nossa atenção da graça de Deus para a nossa capacidade, desviar a nossa atenção da verdade de Deus para a nossa verdade, desviar a atenção da glória de Deus para a nossa glória. Com a pergunta que a serpente fez a Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Nesta pergunta estava implícito que tudo o que Deus tinha dado a Adão e a Eva, que era muito, mas mesmo muito, e era bom, muito bom, o que estava implícito nesta pergunta é que tudo isso que Deus tinha dado não chegava. Eles precisavam de mais para serem felizes. Ainda hoje é assim. Somos facilmente desfocados da graça de Deus, que está em todo o lado, que nos rodeia por todo o lado. Somos desfocados dessa graça para aquilo que não acontece como nós queremos e desejamos. O que Eva deveria ter feito é, com desprezo e desdém pela serpente, dizer que a graça de Deus, tudo o que Deus lhes tinha dado, era mais do que suficiente. Porque principalmente eles tinham o próprio Deus, que os satisfazia plenamente. A serpente Satanás mente. Aliás, não pode fazer outra coisa, pois essa é a sua natureza. Lemos isso em João 8,44, quando o Senhor Jesus diz aos fariseus: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Quando a serpente disse a Adão e Eva que certamente não morrereis, estava a mentir. Ainda hoje é assim. Vivemos numa época em que cada um diz ter a sua verdade, em que
Muitos dizem a verdade absoluta não existe. O que é uma contradição em si mesmo, pois se a verdade absoluta não existe, esta declaração de que a verdade absoluta não existe não pode ser verdade. O que Eva deveria ter feito é, com desprezo e desdém pela serpente, dizer que a palavra de Deus para ela era tudo. Nada poderia contradizer essa palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ser como Deus, à luz desta mentira da serpente, era o melhor que Eva e Adão poderiam ter, sabendo o bem e o mal. Serem eles a decidir o que é bem e o que é mal. Serem eles o centro e não Deus, o centro definidor de todas as coisas. A serpente disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Mais uma vez a serpente estava a mentir. Sereis como Deus, se abrirão os vossos olhos. Tirando o foco de Deus para Adão e Eva se focarem neles mesmos, na sua glória. O que Eva deveria ter feito com desprezo e desdém pela serpente era dizer que a glória de Deus era muito mais importante para ela do que a sua própria glória. Que ela estava plenamente satisfeita em ser aquilo que era, inferior a Deus, sujeita a Deus, dependente de Deus, vivendo apenas para a sua glória, para o adorar. Será que a graça de Deus basta para nós? Será que a verdade de Deus basta para nós? Será que a glória de Deus basta para nós? Naturalmente queremos viver centrados em nós mesmos, focados em nós mesmos. E aí a graça de Deus, a verdade de Deus, a glória de Deus não bastam para nós. Só há uma forma da graça de Deus, a verdade e a glória de Deus bastarem para nós. É focarmos-nos em Jesus. Isto porque Jesus foi o único ser humano que venceu a serpente. E porque Jesus venceu a serpente ferindo-a de morte na cabeça, lemos isso no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, embora a serpente ferisse o calcanhar da semente da mulher. Jesus venceu a serpente ferindo-a de morte na cabeça. Ele fez isso na cruz, sendo ferido. Jesus pôde ser o início de uma nova raça humana, para aqueles que creem nele como o Filho de Deus, como a verdade, como aquele que viveu a vida que deveríamos viver e morreu a morte que deveríamos morrer. E porque Jesus venceu a serpente, podemos ver a sua glória, podemos desejar a sua glória, não só agora, mas para sempre. No Evangelho de João, no capítulo 1, versos 14 a 16, nós lemos que o Verbo, Deus, Jesus, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, o evangelista que escreveu este Evangelho, diz que conviveu com aquele que era o Verbo, que era Deus, homem comum, simples. Foi seu amigo, mas eles viram a sua glória, cheio de graça e de verdade. Porquê que viram a sua glória? Porque passaram 3 anos e meio focados em Jesus, contemplando Jesus. E isso mudou as suas vidas. E por isso João diz que receberam dele também, da sua plenitude, graça por graça. Assim como nós também podemos receber, contemplando Jesus pelos olhos deles, lendo a sua palavra, podemos ver a sua glória, contemplar a sua graça, entender a sua verdade. E assim recebermos graça sobre graça. Tudo o que precisamos de fazer é crer naquele que é Deus, cheio de glória, a quem queremos dar toda a glória, a quem queremos como Senhor da nossa vida. Queremos que a sua vontade, e apenas a sua vontade, seja feita. Mesmo quando essa vontade nos é contrária aparentemente. E porque a sua vontade por vezes nos parece contrária, nos fere, queremos viver apenas da sua graça, da sua verdade, para a sua glória. A graça de Deus basta para nós. Não precisamos de mais nada. Tudo o que Ele nos dá é bom. A sua verdade basta para nós. Tudo o que Ele diz é perfeito, é justo, é maravilhoso. A sua glória
é tudo o que nós desejamos, porque quando lhe damos glória, nós somos abençoados.